Saudita e das joias, não sobrou nem um minutinho para isso. Já falei aqui na tribuna sobre o tema, vereador. Se quiser, pode procurar no meu Instagram lá o vídeo. Eu vou te mandar o link para o senhor dar uma olhada. Bom, boa tarde a todos. Queria falar aqui um tema que eu acho interessante e eu gostaria que os vereadores prestassem atenção. Para começar, vou começar com essa frase aqui, ó. Um político sem palavra não é digno do cargo que ocupa. Uma coisa é o político não conseguir cumprir aquilo que ele se comprometeu, por não ter apoio, não conseguir fazer com que as coisas acontecessem, ou mesmo as circunstâncias que se sucederam acabarem alterando de tal forma que ele não consiga fazer cumprir aquele compromisso. Outra coisa é tirar os eleitores para bobos e toda a mídia distorcendo as palavras que ele se comprometeu em campanha para fazer parecer, depois da eleição, que ele disse outra coisa quando em campanha, sendo que todos os eleitores e a mídia votaram nessa pessoa, acreditando que o compromisso firmado em campanha seria firmado por durante 4 anos. Governador Eduardo Leite, descumprindo aquilo que prometeu, distorceu pelo menos 2 afirmações que ele fez em campanha, ludibriando eleitores e fazendo parecer que ele defenderia princípios ao longo do seu governo, que 2 meses após a eleição, ele descumpriu e sambou na cara dos eleitores e da mídia, fazendo parecer que tinham se enganado os eleitores e a mídia por não ter entendido o que ele falou. Falar para vocês aqui os 2 casos que ele falou recentemente na Gaúcha, completamente diferente do que ele se comprometeu na eleição. O vereador Jonas, aqui do município de Viamão, é testemunha que o governador Eduardo Leite, quando em campanha, assinou um compromisso de não colocação de praças de pedágio no município de Viamão e Alvorada ao longo da RS-118. E toda a população de Viamão e Alvorada, os comerciantes daquela região, entenderam que ele tinha se comprometido em não pedagiar aquela rodovia. Assim como todos os outros candidatos, o Onix, todos os outros candidatos que concorreram ao governo do estado, se comprometeram com isso. Pois bem, essa semana na Rádio Gaúcha, o governador falou que ele foi mal interpretado, que ele não quis dizer que ele era contra a cobrança de pedágio, ele quis dizer que ele era contra colocar a casinha do pedágio lá, porque as pessoas, quando supostamente falam que são contra pedágio, não são contra a cobrança do pedágio, elas seriam contra colocar a casinha com cancela. Agora eu pergunto para vocês, é debochar da cara do eleitor ou não? As pessoas que assinaram o compromisso contra o pedágio eram contra a cobrança do pedágio ou era contra construir uma casinha com a cancela de pedágio? Vou dizer que até seria melhor a casinha com a cancela do pedágio, porque aí pelo menos alguns empregos seriam gerados com aquela colocação de cancela. Agora, na verdade, vai ser somente para arrecadar mesmo, distorcendo aquilo que eles cometeram em campanha. Então, queria só lembrar que, nesse caso específico, o governador distorceu as palavras que ele utilizou em campanha, tirando para bobo todos os eleitores aqui do nosso estado. E em campanha também o governador havia se comprometido a não modificar as alíquotas do ICMS daqueles itens que foram aprovados em lei no Congresso Nacional, que falava sobre a essencialidade de combustíveis, telecomunicação e eletricidade. Agora ele está falando em retirar a essencialidade da gasolina. Porque está se discutindo perante os governadores a retirada da essencialidade, porque a gasolina não são todas as pessoas que usam. Mas ele não falou isso em campanha. Será que aqueles 2.300 que foram o número de eleitores que votaram nele para o segundo turno, teriam votado nele no primeiro turno das eleições, se ele tivesse dito, não, eu sou a favor da essencialidade, exceto para a gasolina? É óbvio que não. Tanto não que ele não falou isso em campanha, mas agora está defendendo o fim da essencialidade para voltar a cobrar de 17% para 25% o ICMS sobre os combustíveis, no caso específico da gasolina. Daí ele faz uma outra narrativa retórica, dizendo, não é que eu seja a favor da volta do ICMS da gasolina, é que o STF está discutindo isso, mas em nenhum momento ele diz que ele é contra o STF declarar a não essencialidade da gasolina. Então, mais uma vez, indo contra aquilo que ele prometeu, indo contra o que as pessoas acreditaram quando ele se comprometeu, ele está sim defendendo, fazendo lobby junto ao judiciário a nível federal e junto aos outros governadores e o governo federal para voltar a cobrar imposto sobre a gasolina. Então fica aqui somente um alerta, porque a gente não tem muito o que fazer agora, para os futuros eleitores do nosso governador. Quando ele quiser vir a presidente, e esse é o sonho dele, é uma ambição, talvez até uma vaidade pessoal,
Vamos prestar muito bem atenção no que ele fala, porque ele distorce o que ele fala. Ele finge que falou uma coisa e no futuro ele acaba trocando, fazendo parecer que nós somos as pessoas que não entendemos bem. Isso ele fez muitas vezes, inclusive no nosso partido, Cidadania, e quem sabe numa outra oportunidade eu possa falar o que ele falou para o Cidadania e acabou não cumprindo também. Obrigado a todos.